que se fez presente aqui conosco essa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, Impacto Jovem. Glória a Jesus. Quem está feliz com Jesus aí? Então fala assim, levanta a sua mão direita assim, ó, bem alto, fala assim, eu estou feliz com Jesus. Não, melhor ainda, vamos dizer assim, ó, eu sou feliz com Jesus. Amém? Aplauda Jesus então por isso. Glória a Deus. Quero agradecer esse ministério aí, abençoado, ministério de louvor. Obrigado, Deus abençoe vocês, adoradores. Que Jesus abençoe e os recompense por estar aqui conosco hoje. É uma alegria. Amém? Bom, queridos, vamos lá. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Abra teu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você hoje. Você orou hoje? Quem orou hoje aí, fala amém. E se você orou, o Espírito Santo vai falar com você. Se você não orou, nós vamos orar agora, e o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Abra aí, Esther capítulo 4. A oração. Sabe uma das formas como eu enxergo a oração? A oração eu enxergo como se fosse... Vocês já viram aquele instrumento de arar terra? Ele é antigão. E quando eu penso nisso na oração, eu penso naquele instrumento de antigamente, não os de hoje. Hoje a gente tem essas máquinas, os maquinários, né? Que passam sobre a terra ali, que vem aqueles discos, vem uns discos, né? De aço, grande, pesado, e que vai passando na terra ali. Mas a Bíblia inclusive fala sobre isso. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui agora por enquanto, mas deixa eu trazer isso aqui, Deus colocou no meu coração. Sabe quando a Bíblia fala sobre tribulação? Tribulação, quem já ouviu falar tribulação? Todo mundo, né? Então a gente às vezes quando a gente vai falar sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, né? E alguns falam assim, será que é antes da tribulação? É no meio da tribulação? É depois da tribulação? O que é tribulação? Tribulação, a gente entende que é um tempo de dor, sim? Sofrimento, né? É um tempo de sofrimento que a gente traduz assim. Mas a palavra tribulação vem de tribulum, ou tribulonon, que era um instrumento utilizado naquele tempo para arar a terra. E o que esse instrumento ele fazia? Enquanto ele arava, ou seja, ele preparava a terra, ao mesmo tempo ele ia ali jogando, né, as sementes. Então, era preparado o campo, ele passava o tribulum, ou tribulonon, e aí ele passava aquilo sobre a terra, e aquele instrumento ele ia fazendo a separação entre o trigo e o joio. Ou seja, era um instrumento para separar aquilo que dá fruto ou aquilo que não ia dar fruto, certo? Então, esse instrumento tinha essa capacidade. E quando eu penso em oração, eu vejo a oração como um desses instrumentos que prepara a terra do nosso coração para poder receber uma semente, algo que vai frutificar em nós. É claro que esse texto vai levar, os textos que falam sobre isso, vai levar a um outro entendimento também, falando dos fins dos tempos, a volta de Jesus, vai falar sobre escatologia. Mas eu entendo a oração assim, queridos. Então a oração ela é de grande importância, sabe por quê? Porque é o que prepara o meu coração, o seu coração, para poder receber algo precioso de Deus, e algo que vai frutificar, algo que vai trazer uma semente boa. Porque se a gente não ora, a gente recebe muita coisa em nosso coração, todos os dias. A partir do momento que você abre os seus olhos, você começa a receber informações. Abrir os seus olhos é
a primeira janela de informação para dentro da sua alma, do seu coração, é os olhos. Você abriu, você recebe uma informação. Você recebe a luz do dia, é uma informação. Você, sabe, olha para, você bebe uma água, você olha para a água, você olha para alguém, você olha para sua esposa, olha para os seus filhos, está recebendo informação o tempo todo. Você vê uma notícia, você lê alguma coisa, você está recebendo informação. Então, coisas estão sendo lançadas dentro do nosso coração o tempo todo. E aí a oração é isso que vai vir trazendo aquilo que, separando, né, o que é legal e o que não é. O que realmente vai permanecer, frutificar e o que não vai. E quando a gente vai vir para o culto, a gente vai ouvir a palavra de Deus. Se eu venho com muitas informações, eu não orei, não preparei meu coração, a semente se mistura com um monte de informações que pode atrapalhar de repente o crescimento. É por isso que lá Jesus fala, na parábola do semeador, que tem sementes que caíram numa terra que era infrutífera, uma terra que estava cheia de pedra, uma terra que estava cheia de abrolhos, uma terra que estava cheia de espinho, uma terra que foi à beira do caminho. O problema não está em quem semeia, não é o semeador, porque na parábola de Jesus, o semeador é ele mesmo. E o problema também não está na semente, porque a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é infalível, inerrante, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para mudar e transformar qualquer vida. Então o problema não está na semente, o problema está no coração, e o tipo de coração que a gente entrega e se envolve com Deus. Por isso que a oração ela é importante, a gente chegar com o coração preparado, uma terra boa preparada para receber a semente, que é a palavra de Deus. Deus já está falando com você, se não percebeu, Deus já está falando aqui neste lugar. Ore. A oração não é para mim. A oração não é só para você colocar aquele tracinho verde lá no grupo lá, orei 5 horas da manhã, orei 3 horas da tarde. Não é. Não é para os outros ver que você orou. A oração é para preparar o teu coração. Então, se você quer vir no culto e não quer sair da mesma forma como você chegou, a responsabilidade é sua, de orar e trazer um coração preparado, pronto para receber a semente, porque a palavra ela vai ser ministrada, ela vai ser lançada, eu vou lançar sementes aqui, e cabe cada um de nós entregar, abrir um terreno, uma terra boa, preparada para receber. Uma forma de preparar é a oração. E eu vou falar, né, agora Deus já deu até uma outra direção aqui, vamos lá. Capítulo 4, amém? Amém, gente? Glória a Deus, vamos ler então. E hoje nós vamos fazer uma leitura, agora preste muita atenção, porque nós vamos ler o capítulo inteiro para poder entender o que nós vamos receber de Deus aqui hoje. Livro de Esther é um livro pequenininho, mas que traz grandes verdades. Olha só o capítulo 4. Começa dizendo assim: quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Não se perca na leitura, fica atento, fica comigo até o final. Versículo 2, vamos lá. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para o Mordecai, para que pudesse tirar as vestimentas de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que se tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Ramã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai então pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther,
e a colocasse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Versículo 9, acompanha, não se perca. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não seja a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Ester: não pense que por estar você no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Ester pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Vocês entenderam? Quem entendeu a história? Quem que tem condições de vir aqui e contar ela? Tá bom, vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez. Pedimos ao Pai que teu Espírito Santo, que já está neste lugar, que já caminha entre nós, que já toca corações, que já nos envolve com a tua presença, venha ainda mais, ó Deus, aprofundar essa semente nessa terra que é o nosso coração. Senhor, e que esta palavra hoje, ela não volte vazia, não porque são minhas palavras, mas porque é a palavra do Senhor, e a tua palavra não volta vazia. Que o nosso coração apresentado hoje seja uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que abraça, uma terra, Senhor Deus, que receba a semente que vai ser frutífera, que vai produzir a 30, 60, 100 por 1. Senhor, abençoa os jovens que estão aqui nesta noite, e que o Senhor possa nos envolver com a tua graça, o teu poder e o teu amor. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Bom, deixa eu falar um pouco sobre este livro, quem é Ester, o que está acontecendo aqui, qual que é a realidade. Houve um tempo no mundo em que um certo império, começou a reinar e se tornou soberano sobre toda a terra. O império da Assíria, dos persas, e o rei era o Assuero. Era este rei que dominava sobre tudo, e ele se tornou um homem forte demais. E aonde foi o rei, aonde tinha seus soldados, aonde ele tinha a visão, todos os povos se dobraram diante dele, e ali ele começou a subjugar muitas terras. Foi um homem que trouxe muitos povos para dentro do seu reino, e esses vieram para lhe servir. Foi um homem também que estabeleceu vários casamentos, assim como Salomão uma vez fez, Salomão de uma forma estratégica, ele estabeleceu paz com todos os reinos, casando com as mulheres de vários impérios, de vários reinos. Assim Assuero também fez, mas ele de certa forma assim estabeleceu uma paz, ele conseguiu sobressair a todos os reinados, mas ele tinha o braço forte, era um cara soberano. E aí o povo judeu foi um desses povos que estava no reino dele ali, e tinha alguns servos, eunucos, mulheres servidoras, e algumas dessas mulheres ele destacou, ele trouxe para ser as suas rainhas. Uma dessas rainhas era uma judia, e o nome dela era
Ester. Quando chega aqui nesse momento, também destaca-se um cara muito importante que é chamado de Mordecai. Mordecai também era judeu, inclusive era primo de Ester. Só que tinha um outro personagem, tem um outro cara aqui nesse texto, que é chamado de Ramã. E esse Ramã, ele foi inflamado por um ciúme muito grande, um ciúme diabólico por Mordecai. Porque Mordecai era um cara que, de certa forma, conseguiu, as vistas do rei. Era um servo, era alguém que estava servindo ao reino, ao império, mas que estava, sendo graduado, que estava alcançando certas posições diante do rei. O que inflamou o coração de Ramã. Ramã, então, movido por esse ciúme diabólico, ele desenvolve uma estratégia, uma estratagema, um trama também diabólico para poder desenvolver um decreto. E nesse decreto, pessoal, Ramã, ele coloca ali algumas linhas aonde o decreto possibilitaria a morte de todos os judeus que estavam dentro do reinado de Assuero. O reinado, lembrando, era um reino muito grande, que havia alcançado uma extensão muito grande, que estava num território geográfico muito grande. Ou seja, isso traria prejuízo a muitos, mas muitos judeus. Talvez aniquilaria todos os povos, todas as pessoas que fazia parte desse povo judeu. E aí esse decreto, esse anúncio, esse informativo, começou a percorrer as cidades. E muitos povoados começaram a descobrir, e o povo começou a se lamentar, começou a chorar, a se desesperar. Meu Deus, vai vir morte, vai vir perseguição, nós vamos todo mundo morrer, e o negócio vai ficar feio e tal. E aí é onde entra e começa então essa história, essa passagem que nós acabamos de ler. E aqui eu quero destacar algumas coisas importantes que foram relatadas aqui, que passou aos nossos olhos, talvez vocês não perceberam, mas eu quero ressaltar sobre 3 coisas. Primeiro, coisa que eu quero falar na verdade, é sobre um posicionamento. O título da nossa mensagem é o posicionamento na fé, ou seja, posicionados na fé. Eu quero falar de pessoas que são posicionadas na fé. O que é uma pessoa posicionada? O que é? A palavra posicionado vem de posição. Quando eu falo de posição, eu me lembro, geralmente, de um exército. Sim, vocês se lembram disso? Vem essa imagem na mente de vocês? Sabe quando, principalmente os homens, que serviram, eu não servi porque eu fui liberado por conta de uma cirurgia no joelho, na época. E aí eu não tinha como servir, era o meu sonho servir, mas não pude. Mas, mesmo não podendo, eu assisto muitas coisas, eu amo filme de guerra, gosto de ver filmes de exército e tudo mais. Tenho muitos amigos que são policiais, são do exército, e aí a gente fica conversando, e aí, como é que é isso, como é que é aquilo, e eu fico fissurado nesse negócio. E quando eu falo de posicionamento, eu sempre me lembro daquele posicionamento firme, quando falo sentido. E aí, então o soldado ele tem que se posicionar. Existe um posicionamento, certo? Um posicionamento. Então, existe o posicionamento de sentido, existe o posicionamento de descanso, e existe vários outros tipos de posicionamento. Na luta também existe esse posicionamento. Eu fiz alguns anos de algumas artes marciais, e aí tinha um posicionamento, e isso era muito importante, por quê? Porque o posicionamento é o ponto de equilíbrio de um lutador. Então, ele não pode ir para um tatame, ou ir para uma batalha, para uma luta, de qualquer forma. Ele tem que ter uma forma certa, uma postura certa. Então, o lutador ele tem que ter a perna esquerda na frente, a perna direita atrás, com o calcanhar levemente levantado, para poder ter um equilíbrio, e ali ele poder se movimentar. Posicionamento, fala sobre equilíbrio, fala sobre a postura, fala sobre estar atento, fala sobre a atenção. Então, quando eu estou falando sobre posicionados da fé,
Estou falando de gente que precisa ter atenção, postura, estar atento a tudo que está acontecendo relacionado à fé. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando o raciocínio? Está legal? Está rápido demais? Está lento demais? Pode continuar? Ok? Posicionados na fé. A pergunta é, responda só para você mesmo. Você se acha uma pessoa posicionada na fé? Você acha que você está posicionado na fé? Imagine então novamente aquela imagem de um lutador que está no tatame, que está na lona ali, e ele precisa então entrar na luta. Se alguém chegar e você dá uma pesada no seu peito, você acha que você cai ou que você mantém firme na posição? Você saberia estar nessa posição de defesa e se preparando para uma posição de ataque? Está entendendo? Agora, relacionado à fé, como você está posicionado na fé? Certo? Bom, e eu quero falar sobre 3 posicionamentos que a gente leu aqui, que a gente viu relatados aqui nesses textos, e que eu quero trazer para nós, porque eu acredito que isso é de grande importância para nós que estamos vivendo nesses dias, para nós que esperamos algo em Deus, para nós que buscamos, para nós que estamos agora desejosos, né, inflamados por algo de Deus. Desde janeiro, nós estamos orando, buscando, desenvolvendo aqui campanhas e conferências, e agora nós teremos o Fornalha, que vai chegar daqui 2 semanas, e tudo para falar sobre algo específico. Nós estamos falando de fé, o tempo todo falando de fé, fé, fé. E por que fé? Por que nós temos que falar de fé? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o tema de Fornalha é não por vista, e sim por fé. E é por isso que a conferência foi a ousadia. Ousadia do quê? Ousadia da fé. Baseado no texto que diz que nós entramos com ousadia na presença do Senhor. Baseado no quê? Na fé. E fé é fidelidade. Amém? Posso ouvir um amém? O que é fé? O que é fé? Fidelidade. Fé não é torcer para que as coisas dê certo. Fé é fidelidade, mesmo que nada dê certo. Amém? Aleluia. Parece que nessa hora a gente não quer dar um glória a Deus. Por quê? Porque o nosso coração, nos dias de hoje, queridos, a gente quer que as coisas dê certo. A gente quer que tudo dê certo. A gente sempre quer que tudo dê certo ao nosso modo de ver, a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de entender as coisas. A gente quer que dê certo do nosso jeito, e nem sempre vai dar certo do nosso jeito. Nem sempre vai dar certo do nosso jeito. Vai dar certo, com certeza, mas do jeito que Ele planejou, que Ele programou, que Ele estabeleceu, porque nada foge do controle de Deus. Pastor, o mundo está de cabeça para baixo, está no controle de Deus, irmãos. A Bíblia já falou sobre isso. A Bíblia falou, nos últimos dias vai estar assim, assado. Nos últimos dias vai acontecer isso e aquilo. Nos últimos dias é assim. Então Deus já sabia, está no controle dele. Ele é soberano, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está aqui hoje, mas ele já está lá no futuro. E de lá ele está olhando, pode vir. Eu já estou aqui, estou te aguardando. Pode vir, vai dar certo, estou contigo. Venha. Amém, queridos? Amém? Posicionado na fé. Você está posicionado na fé? Quero falar de 3 posicionamentos que a gente precisa. Primeiro, nós precisamos estar posicionados na humildade. Uma posição de humilhação. Humilhação. Porque a palavra de Deus fala e nos ensina que
Deus rejeita o soberbo, mas Ele está perto daquele que tem um coração compungido, espírito quebrantado. Deus está perto, perto está do coração compungido e o espírito quebrantado. Isso é totalmente o contrário de um coração orgulhoso e soberbo. Olha só o que acontece aqui no versículo 1 do capítulo 4. Mordecai, ele está sabendo então, sai os decretos, versículo 1. Versículo 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz. Mordecai, ele então toma uma atitude de humilhação. Ele rasga suas vestes, veste um pano de saco, começa a jogar cinza na cabeça e sai gritando e lamentando a cidade. Meu Deus, nós vamos morrer, meu Deus, tem misericórdia. Deus, Deus. E aí ele começa a sair, sai lamentando, clamando em alta voz, soltando gritos de amargura, chorando no meio da cidade. Imagina, irmãos, imagina essa cena. Imagina um homem já adulto, um homem, um senhor, um velho, um homem, saindo na cidade. Ai, você vai olhar e falar, o que é esse doido, o que é esse louco aí, o que esse cara está fazendo na rua? Louco, é doido. E ele sai gritando, e ele sai chorando, clamando em alta voz, gritando na rua. Agora, isso é um homem que se posiciona e que se humilha. Um homem que demonstra um coração humilde na presença de Deus. Posicionado na humildade. Agora deixa eu falar um negócio, queridos. Pensa numa geração que tem orgulho, é a nossa geração. Uma geração soberba. Uma geração altiva, uma geração que não deixa tocar nas suas feridas, uma geração que não permite ser quebrada, ser quebrantada, que não se permite passar vergonha. Esse cara está passando vergonha no meio da rua. Até onde nós iríamos? Por um posicionamento diante de Deus? Nós temos vergonha de vir na frente do culto, enquanto o louvor adora. Nós temos vergonha de levantar as nossas mãos. Nós temos vergonha de gritar, de cantar, de gritar aqui as contagens regressivas. 10, 9, 8. Nós temos vergonha. Fica só eu gritando aqui às vezes. Falei para vocês lá desde janeiro, eu falei, gente, vai lá, se envolve. Vai lá na frente e dança, vai lá na frente e erga as tuas mãos, porque se nós não fizermos isso, nós não expressamos a nossa fé, quem mais vai fazer? Se você não tem coragem de revelar a quem você serve, quem mais vai fazer? Você não tem coragem, os muçulmanos têm. Você não tem coragem, a galera lá da Quimbanda, da Umbanda e não sei da onde, tem. Você não tem coragem, mas a galera do carnaval está lá. Eles levantam um Cristo morto e crucificado na cruz, enquanto os crentes entram para dentro da sua casa, cruzam os braços e acham que está tudo bem. Humilha-se, se humilhe, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de quem você é, não tenha vergonha do seu Deus, não tenha vergonha do Cristo que você carrega dentro de você. Não tenha vergonha. Agora, sabe por que isso acontece, queridos? Porque sobre nós foi colocado um orgulho em que nós não podemos ser tocados. Olha só, Mateus 23, 2 diz assim: quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. A Bíblia não fala, nunca falou que aquele que foi humilhado, não, é quem se humilha. A humilhação é um ato voluntário da própria pessoa. A Bíblia não está dizendo que Deus vai exaltar aquele que foi humilhado, não. Deus vai exaltar aquele que se humilha. Ah, pastor, eu fui muito humilhado. Você beleza, você vai carregar essa humilhação para o resto da sua vida e Deus não vai fazer nada por isso. Porque Ele não tem compromisso com a sua humilhação e nem com quem te humilhou. Agora Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele disse, o dia que você se humilhar,
aí sim, aí você será exaltado. Aí eu me lembro da história de dois homens. Rapidinho eu quero falar sobre eles. Talvez eu gaste mais tempo com eles aqui. O primeiro deles foi um cara prometido. Pensa num homem que foi prometido. Foi prometido para os pais dele: ó, vocês terão um filho, e este filho será forte, e ele vai os libertar da mão dos seus inimigos. Ele não tomará bebida forte e jamais passará lâmina no seu cabelo, porque no seu cabelo virá toda a força que ele tem. O seu nome é Sansão. E pensa no homem que tinha força. Eu não sei se ele era grande, se ele era um bodybuilder, se ele era, sabe, se ele comia frango com batata doce, irmão. Eu sei que o cara era forte, e a Bíblia diz que uma vez ele derrubou 1000 homens com uma queixada de jumento. Pá! 1000 homens caiu. Não sei se foi de uma vez, ou se foi no meio de uma batalha. Ele derrubou 1000 homens usando apenas um instrumento. Não tinha espada, não tinha escudo, não tinha arma, não tinha nada. Ele só tinha uma queixada de jumento, e ele derrubou 1000 homens. Mas a Bíblia fala que esse cara foi soberbo demais, brincou com a sua santidade, mentiu, negligenciou, não se posicionou, desprezou o que tinha como propósito para a vida dele, o que ele tinha que fazer, e ele acabou declarando aonde estava a força dele, que era o cabelo. Cortaram-lhe o cabelo, e o orgulho lhe tirou a visão. Então, quando a gente fica orgulhoso, a gente perde a visão, a capacidade de enxergar, não só o natural, mas o espiritual. Então, às vezes, queridos, a gente está aqui no culto, e de repente está rolando aqui uma batalha. Sabe por quê? Porque tem uma palavra que vai te libertar. Sabe por quê? Porque durante o louvor, a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. E enquanto nós estamos aqui adorando, louvando a Deus, Deus está aqui agindo. E de repente Deus pode trazer cura enquanto a música está sendo cantada, queridos. O louvor não é só a música. O louvor é a soma da canção, da melodia, da música, da letra e da sua adoração, daquilo que flui da sua alma. E às vezes a gente não se permite isso. A gente está aqui, a gente está observando a luz, está observando a irmã cantando, está observando o cara fazendo a virada na bateria, está observando, nossa, aquilo ali, posicionado, olha só, posicionado sobre a rocha. Nossa, é mesmo, é o tema que nós estamos trabalhando na quinta. Ai, Jesus, eu nem lembrei desse tema. Deus está falando mesmo, olha só. Meu Deus do céu. Mas amém, posicionado sobre a rocha. E aí a gente está observando, olha, tanto que eu observo bem, né? Os trem está colado aqui, eu nem tinha visto. Então, queridos, às vezes a gente se perde no meio do culto e não deixa, não permite Deus agir. Então se liga, porque enquanto você adora, Deus está aqui permeando. Quando a gente endurece o nosso coração, nós perdemos a visão, a sensibilidade. E aí tem um outro homem que ele teve que quebrar seu orgulho. Um dia eu vou pregar mais sobre ele, mas eu quero trazer só um respaldo rapidinho, que é o Naamã. Naamã foi um general de um exército que era um cara leproso, e ele tinha que se esconder atrás de uma armadura, mas para poder ser curado, ele teve que descer as águas 7 vezes. Para ele descer as águas, ele tinha que tirar o quê? Fala alto. A armadura, as vestes, a proteção, a máscara, o esconderijo. Ele teve que se revelar, teve que mostrar suas fraquezas, teve que mostrar a sua lepra. E lepra às vezes é o pecado que a gente carrega. Humilha-te na presença de Deus, revela o teu pecado, confessa o teu pecado, conserta o teu pecado. Amém? Primeiro posicionamento de humildade. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Segundo posicionamento, um posicionamento de propósito, entender pelo que nós vivemos. Entender o porquê nós estamos aqui, queridos. Irmãos, nós não estamos aqui só para preencher as cadeiras vermelhas. Nós viemos aqui para um propósito.
Nós estamos aqui para adorar a Deus, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E olha aqui, diz aqui, olha, versículo 14, pode colocar lá, por favor. Versículo 14, porque se você ficar calado, aí Mordecai, né, faz todo aquele esquema, e aí a Esther, rainha Esther, alguém conta para ela, as servas dela vai lá, Esther, você não sabe o que seu primo está fazendo lá fora e tal, o maior escândalo, chorando e tal, e babando lá fora, e tal, vestido de pano de saco, cinza na cabeça. E aí ela pergunta o que está acontecendo, aí vão lá, pergunta, aí ele conta, mostra para ela o decreto, leva para ela lá o que aconteceu, olha aí, vão matar todo mundo, vai matar todo mundo, fala para ela fazer alguma coisa. E aí antes desse versículo aí, não, deixa eu falar sobre esse primeiro, depois eu falo, que é o próximo passo. E aí chega nesse momento aí, ela fala o seguinte, fala, olha, versículo 14, porque se você ficar calada, ele está falando para ela, se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai vão perecer se você ficar calada. E olha só o que ele fala ali, olha, mas quem sabe não foi para uma conjuntura, ou seja, não foi para um propósito como este, que você foi elevado à condição de rainha. Ele está dizendo, pode ser, e eu tenho certeza que Deus te colocou neste lugar, exatamente para esse momento. Deus te colocou neste lugar, para esse propósito. Deus te colocou como rainha, justamente para você interceder por esta causa, para você representar essa situação, porque se você não estivesse aí, não teria como a gente chegar diante do rei, para desfazer toda essa tramóia de Ramã. Então é para isso que você está aí, para isso que você é rainha. Para o que nós estamos aqui? Para o que nós estamos aqui, queridos? Nós estamos aqui nessa terra, não é só para a gente trabalhar é bom, a faculdade é bom, mas tudo isso, trabalho, a faculdade, tudo que nós temos, o que nós somos, que conquistamos, ele coopera para um propósito maior na nossa vida. E esse propósito é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, revelar quem Deus é. Amém? Revelar quem Deus é. Qual é o seu propósito? Lute, viva por esta causa. Viva por esta causa. Mordecai está trazendo para ela a revelação de quem ela é. Isso é a identificação, é a identidade que está atrelada ao que nós precisamos fazer. Um cristão segue Cristo. Um cristão significa um pequeno Cristo, aquele que segue, aquele que vive, aquele que busca, aquele que se incendeia por Ele. Ele é inflamado pelo Espírito Santo, aonde ele vai, ele muda o ambiente. Queridos, um cristão, ele deve ter um comportamento totalmente diferente dos outros. O lugar aonde você entra, ele tem que se tornar melhor depois que você sair. Aonde você vai tem que ser melhorado depois que você passar por lá. O que você faz tem que ser para excelência, tem que ser para a glória de Deus. A Bíblia fala, tudo que você fizer, seja comer ou beber, faça tudo para a glória de Deus, a excelência. Tudo que nós fazemos, nós temos que carregar a excelência de Cristo em nós e através de nós. Amém, igreja? Amém, jovens? Amém? Amém? Sabe como que eles identificavam no primeiro século, quando os cristãos, eles tinham várias atividades, e tinha vários, uma das atividades que mais existia, de maior volume naquele tempo, era o da carpintaria. Vários eram carpinteiros, trabalhavam com móveis. E sabe como que eles identificavam se aquele móvel era feito por um cristão ou não? Era quando eles viravam o móvel, por exemplo, uma cadeira, eles olhavam o fundo da cadeira, porque à frente da cadeira, todos os ímpios e os cristãos faziam com uma excelência ímpar. Mas quando eles olhavam o fundo da cadeira, e se ela estivesse com a mesma excelência que tinha na frente,
era feito por um cristão. Por quê? Porque ele entendia que ele tinha que fazer tudo para a glória de Deus. Não só a parte que era visualizada, mas principalmente a que estava por trás. Então a gente faz bom, não é só para os outros ver, a gente faz bom porque Ele nos vê o tempo todo. E isso fala sobre também a nossa santidade também, mais uma vez. Santidade não é o que os outros veem, o que os outros veem é reputação. Se você vive, e se a sua vida é só o que os outros veem, você tem reputação, essa é a sua reputação, a forma como as pessoas te enxergam. Ele é um cara legal, ela é uma menina bacana, ele é bonito, se veste bem, isso é o que os outros veem. É a minha, é a sua reputação. Santidade é aquilo que Deus vê, a forma como Deus te enxerga. E aí isso fala sobre um outro cara que se chama Gideão. Gideão está ali falando com Deus, fala: Senhor, nós estamos sendo perseguidos, e eu sou o menino, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é o menor de toda a cidade, e nós somos os mais pobres. E aí de repente aparece um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fala o que para Gideão? Vai nessa tua força. E ele fala mais do que antes: homem valente e valoroso. E Gideão, eu acho que ele olha, com quem que ele está falando? Sabe por quê? Porque Deus enxerga, não quem nós somos agora, não quem você é agora. É como os céus te enxergam, é como Deus te enxerga, o que Ele tem para você, o que você é verdadeiramente diante de Deus. Nós não somos os rótulos que pregam em nós lá fora. Amém, igreja? Nós não somos aquilo que dizem que nós somos lá fora, não. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é aquilo que o Espírito confirma quem você é. E a Bíblia diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Filhos, diga: eu sou filho, eu sou filha. Você é filho, você é filha de Deus. Se você é filho, você se parece com Ele. Se você é filho, você se relaciona com Ele. Se você é filho, você deseja a presença dEle. Se você é filho, você ama caminhar com Ele. O que revela um filho é a relação. Como eu vou identificar se eu sou filho ou não? Se você busca um relacionamento com Ele ou não. Amém? E por fim, para a gente encerrar, último posicionamento. Qual que é o primeiro posicionamento? Um posicionamento de humildade. Humilham-se na presença de Deus. Segundo posicionamento de propósito. Propósito, saber o que nós, como nós devemos agir, fazer o que nós viemos fazer. E o terceiro posicionamento de coragem e de entrega. Vou deixar só no coragem para ficar fácil de decorar, mas coragem fala sobre entrega. Olha só o que fala no versículo 16. Aí, olha só, antes de falar do versículo 16, é isso que eu queria falar antes. Quando Mordecai está trazendo lá para ela, falando: Esther, a situação está feia, o trem vai feder para todo mundo, vai ficar ruim, e você é a única que tem condições de chegar diante do rei e mostrar o decreto, e mostrar para ele que tudo isso é uma armação, tem mentiras envolvidas nesse documento, mostra para ele quem é esse cara e tal e tudo mais. E Mordecai está falando isso para ela, no decorrer do texto. E ela fala: existe uma lei, e nessa lei diz que ninguém entra na presença do rei se ele não chamar. A gente só entra na presença do rei quando ele chama, principalmente as rainhas. Então ele tinha várias rainhas, várias mulheres. Não, hoje eu quero caminhar, eu quero passear, eu quero conversar, quero namorar a fulana, a rainha tal. E aí vinha a rainha, e era quando ele solicitava, quando ele pedia, ele permitia ela estar na presença dele. Quem entrasse na presença desse rei sem a permissão dele, morreria na hora. E aí então ela começa a declarar, olha só, ela diz aqui:
Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, eu morrerei. Posicionamento de coragem. Posicionamento de coragem, queridos. Coragem. Tenha coragem. E coragem é o que você está disposto a perder para ganhar Ele. O que você está disposto a perder, a deixar, a renunciar, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja refletido. Jesus fala sobre isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que você está disposto a deixar, a renunciar para seguir Jesus? Esther estava disposta a perder a cabeça, perder a sua cadeira de rainha, para entrar na presença do rei e interceder por todo o seu povo. Uma mulher se colocou à disposição de perder a vida, para dar a vida a todo o seu povo. O que você está disposto a perder, para que o seu povo possa ganhar, para que essa geração possa receber, para que esses jovens dessa geração possam conhecer Cristo? O que nós temos que deixar? Às vezes nós vamos ter que deixar mais do nosso tempo, perder o nosso tempo, gastar o nosso tempo com Deus. Às vezes deixar de fazer algo que nós gostamos para a gente poder evangelizar. Às vezes ter que deixar, enfrentar a vergonha e a timidez para falar desse Cristo, desse Jesus. Às vezes você vai ter que deixar a sua profissão, a sua faculdade. Às vezes você vai ter que trocar. Talvez eu nunca falei isso aqui nesse altar, queridos, mas eu acho que hoje é tempo de falar sobre isso. Às vezes você vai ter que deixar coisas preciosas mesmo. Porque em toda a vida, eu sempre vi homens e mulheres que foram bem posicionados, que tiveram grande relevância, que foram homens, sabe, que foram braços de Cristo, que foram voz de Deus em muitas nações, mas que tiveram que renunciar a grandes empregos. Homens que eram gerente de banco, que deixou tudo, que vivia uma vida de mordomia, uma vida, sabe, abundante, uma vida de muita regalia, e deixou tudo isso para viver numa vida mais humilde com a sua família, para poder pregar o evangelho. Hoje eu não vejo pessoas que têm coragem para isso. Hoje poucas vezes eu vejo jovens falando: eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero sair na praça, eu quero pregar, eu quero evangelizar. A gente não quer sair do nosso conforto. A gente não quer sair da nossa zona de conforto, mas essa mulher aqui, ela mostra para nós, queridos, o que ela estava disposta a perder para salvar o seu povo. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Jesus é o grande exemplo. A gente fala: eu sou cristão, eu sigo Jesus. A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Preste atenção à profundidade disso. A Bíblia é a minha regra de fé e prática. E ela diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E cruz, irmão, é cruz. Cruz é morte. Cruz é cravo nas mãos, lança dos lados, coroa de espinhos e sangue derramado. Isso é cruz. Jesus não está oferecendo trono para nós. Jesus não está oferecendo cadeira de ouro para nós. Ele falou: toma a tua cruz. E Jesus nem pediu sacrifício humano. Não pediu ninguém aqui para derramar o teu próprio sangue, porque isso ele já fez, não é necessário mais.
Ele não está pedindo um pouco do teu tempo, Ele está pedindo tudo. Ser cristão não é dar um pouco de nós. Ou é tudo, ou é nada. O Evangelho não fala sobre a gente, sabe, compartilhar. Não, beleza, Deus, eu vou então combinar com o Senhor aqui, olha, no sábado. Todo sábado eu vou fazer o compromisso. Todo sábado eu vou estar no Impacto Jovem. Todo sábado eu vou orar de sexta para sábado. E ali eu vou ser crente total. Ele não quer sábado. Ele quer domingo. Ele quer segunda. Ele quer terça. Ele quer quarta. Ele quer quinta. Ele quer sexta. Ele quer sábado. Ele quer domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, domingo, todos os dias, todas as horas, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 ou 66 dias por ano, todos os dias e por toda a eternidade, porque enquanto você estiver aqui e der a sua vida, aí sim você terá vida com Ele, não pelo que você faz. Isso é só o reflexo daquilo que Ele já fez em nós. Amém? 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 Amém. É o Evangelho, queridos. O Evangelho exige de nós é tudo. Mas tudo com Deus é tudo mesmo. E isso não é peso. E se esse Evangelho está trazendo peso sobre o teu coração nesta noite, ore, eu quero orar com você. Não pode trazer peso, ela tem que trazer uma chama. O propósito dessa palavra, o resultado dessa palavra, não é trazer só um peso. Eu sei que está pesando sobre o coração de vocês. Pô, cara, tem muita coisa que eu preciso entregar. Mas hoje vai estar assim. Mas amanhã vai arder. Amanhã você fala, Senhor, eu quero mesmo entregar. Às vezes a gente canta músicas, né? Que a gente fala sobre isso. Eu vou abrir mão. Eu vou deixar tudo. E a gente canta, e a gente louva isso. E aí chega na hora da decisão, a gente não abre mão de nada. Tudo. Tudo. Amém? Vamos orar? Quero convidar o louvor aqui para dar uma adocicada. O louvor vai trazer mel. Feche teus olhos, só reflita, só pense. Pense no que foi falado, pense no que você ouviu do que eu disse e do que você ouviu do que eu não disse. Feche teus olhos. Tem coisas que você ouviu que eu não falei aqui nesse altar, mas que o Espírito Santo bradou dentro do seu coração. Tem coisas que você ouviu que não fui eu, não foi a minha voz, foi a voz do Senhor, às vezes falando para você deixar uma coisa ou deixar outra, exigindo de você mais santidade, mais posicionamento, pedindo para você guardar os teus olhos, pedindo para você para guardar o seu coração, pedindo para você guardar a sua mente, pedindo para você guardar a tua língua, os teus lábios. Só dê atenção à voz do Espírito Santo agora. Deixe Ele falar com você. Para alguns, o Espírito Santo ele vai sussurrar dentro de você. Para outros, o Espírito vai bradar uma voz forte e poderosa. Apenas permita Ele falar com você neste momento, nesta noite. Só deixe Ele falar. Só deseje isso, anseie pela voz do Espírito em você. Fala, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai. Não queremos sair daqui sem ouvir a Tua voz. Se eu me humilhar Não queremos sair daqui sem a Tua voz. diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar
tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, tu és a minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, tu és a minha colheita, a minha herança. Oh, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de posicionamento, Senhor. E nós queremos, ó Pai, apresentar ao Senhor um posicionamento firme diante da Tua presença. Pai, cada um de nós agora estamos entendendo o que precisa ser colocado diante do Senhor, o que precisa ser abandonado, o que precisa ser deixado, o que precisa ser assumido, responsabilidades que precisam ser assumidas nessa noite. Oh, Espírito, brada em cada coração, fala conosco hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu sei, e a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Quebra, Senhor, o nosso orgulho. Quebra, Senhor, a nossa altivez. Quebra, Senhor, a nossa vergonha. Quebra, Senhor, a nossa timidez. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Gera em nós um coração humilde. Oh, Senhor, revela-nos a nossa identidade, propósito, aonde o Senhor quer nos levar, aonde o Senhor quer nos colocar, aonde o Senhor quer, ó Pai amado, nos fazer alcançar, ó Pai. Em nome de Jesus. Tem homens e mulheres aqui, Senhor, que se posicionam, ó Pai. Levanta pastores, levanta missionários, levanta evangelistas, levanta pregadores do Teu Evangelho. Levanta, Senhor, homens e mulheres para refletirem a Tua glória aonde estiverem, Senhor, seja no trabalho, na faculdade, em casa, em qualquer lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, e nos dá um coração totalmente entregue a Ti. Um coração, ó Pai, que não negligencia. Oh, Deus, nos dá um coração íntegro, disposto a se envolver com o Senhor, ó Pai. Um coração disposto a Te servir, sob qualquer circunstância, sob qualquer efeito, sob qualquer reflexo. Nos dá um coração firme, um coração íntegro na presença do Senhor, meu Deus. Nós oramos por isso, Pai. Nós oramos por isso. Quem concorda, levanta a tua mão. Quem concorda, levanta a tua mão. Senhor, entrega um coração íntegro.
Um coração disposto a viver aquilo que foi ministrado, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós somos para o Senhor. Que nós sejamos para o Senhor assim como o Senhor é para nós. Total, Pai. Oh, oh, Espírito Santo, vai fluindo sobre todo o coração, trazendo cura, renovo, graça, encorajamento, fortalecimento para a glória, para o louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer, aplauda Jesus. Aplauda bem forte. Bem forte, mais forte. Mais forte para Jesus. Mais forte para Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós te glorificamos. Amém, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia.